O que é exatamente a leitura do campo vibracional, como isso impacta, como é que a gente altera, etc e tal. Então a gente vai bater um longo papo sobre isso. Então a primeira pergunta é, como que você desenvolveu a leitura do campo vibracional? Você um dia, você começou a estudar, aconteceu alguma coisa com você? Como é que é a tua história? Então, a leitura de campo vibracional é uma somatização de várias coisas que foram sendo agregadas ao longo do meu crescimento, né? Então, ela chegou para mim mais ou menos em 2018 para 2019. Então, eu passei por um processo de grande despertar da consciência, assim como muitas pessoas, e foi o deserto, né, particular, onde nada mais fazia sentido. E aí eu costumo dizer que foi o fim do poço. E aí eu passei por uma grande catarse, após isso começou a vir várias e várias experiências espirituais extrafísicas. Literalmente, experiências de projeções astrais, contatos com seres espirituais. E, resumidamente, em 2018 para 2019, foi quando eu tive uma abdução astral. Ou seja, eu fui tirado do corpo e fui levado para uma espécie de laboratório. E nesse laboratório instalaram dispositivos energéticos no meu corpo. A tecnologia da leitura de campo vibracional, que é um dispositivo espiritual, né? E então, após alguns tempo depois, ativaram esse dispositivo e muitas pessoas podem dizer que é um milagre ou um dom espiritual, mas eu acompanhei todo o processo e sei que não é um dom espiritual, é algo que foi instalado em meu corpo e ativado, e a partir desse ponto eu comecei a fazer leitura de campo vibracional. Incrível! Como é que você sabe que te tiraram do seu corpo e instalaram um chip? Porque a experiência de saída do corpo, ela foi totalmente consciente. Então, meu corpo físico estava paralisado ali e eu estava fora do corpo. Eu via o meu corpo físico. E também via os seres que estavam me conduzindo. Então, foi uma abdução astral. Mas estava dormindo e aconteceu? Eu fui dormir normalmente, como qualquer pessoa vai, né? Uhum. Deita na cama. E aí, no caso, no meio da noite, eu acordei. Pra mim, eu estava acordando, mas eu percebi que não, eu estava acordando fora do corpo. E aí o meu corpo estava parado, deitado de bruços, enquanto eu estava do lado da cama. Nossa! E aí te levaram para instalar um chip? Me levaram pra uma espécie de... Foi uma mudança de dimensão, sabe? Não é que eu saí andando. Tinha uma espécie de portal onde seres me conduziram, a gente passou por um portal e apareceu em outro lugar. E aí nesse lugar era como um laboratório. E aí eles me colocaram deitado e começaram a fazer cirurgias no meu corpo. E quando você voltou e acordou de fato fisicamente nesse plano, você imediatamente sentiu uma diferença? Imediatamente eu fiquei assim, o que aconteceu? Entende? Porque foi muito impactante. Sim. E essa experiência não foi isolada, não foi de uma hora para outra que eu tive uma projeção astral. Eu já tinha várias projeções astrais de várias formas diferentes. E essa foi mais impactante porque eu sabia que tinha instalado algo e iria mudar completamente a minha percepção, Uhum. entende? E aí, no caso, quando eu acordei, eu senti que o meu corpo já estava meio diferente, só que a tecnologia ainda não havia ativado. Aí foi o processo que eu passei de compatibilidade. Ou seja, o meu corpo aceitando a tecnologia que foi instalada. Nossa, é fenomenal pensar, né, numa realidade dessa. Eu sou super cético, né, com muita coisa. Então, apesar de cético, sou aberto a mudar essa questão de crenças e etc. Então, eu entendo como sonho. Então, eu gostaria que você me explicasse qual é a diferença entre sonharmos e de fato ter uma projeção astral. Perfeito, vamos lá. Quando estamos sonhando, não estamos interagindo com o sonho. Tá. É como se fosse uma câmera filmando o sonho e estamos do lado observativo do sonho. Como terceira pessoa. Não conseguimos mexer nas coisas de forma intencional, né? A projeção astral é diferente. A projeção astral eu consigo pegar a xícara e mexer nela. Mas enquanto no estado inconsciente, não
O seu corpo não levanta e mexe a xícara e você de olho fechado. Como? O meu corpo não. Mas o meu corpo físico Você tá parado. tá parado. Certo. Entendeu? Mas é o meu corpo astral. Então, Certo. ou seja, eu tô interagindo com o ambiente da mesma forma. Ah, o ambiente ali onde você tá. O ambiente ali. Só que esse ambiente, como ele é astral, aqui, ó. Esse lugar onde estamos, ele é físico, porém ele é astral também. Então é como se tivesse uma dimensão sobreposta. Certo. Então existe uma xícara dessa no plano astral. Então, quando eu projeto o meu corpo astral, eu interajo com o ambiente Entendi. em tempo real. Entendi. A história do Doutor Estranho no Homem-Aranha. Exatamente. O filme do Doutor Estranho, ali o primeiro filme, que aí ele vai em busca, né, de conhecimento, e aquela monge, quando taca ele sai do corpo, Certo. é literalmente aquilo. Ele consegue ver o plano sobreposto. Nossa, tá. Diante disso, então, nesse momento que você teve essa projeção astral, foi uma virada de chave. Antes disso, você nunca tinha tido algo tão marcante que dissesse, olha, isso aqui é o que você tem que fazer? Em relação à leitura de campo vibracional, não. Mas Tá. eu já tive diversas outras experiências marcantes também com projeções astrais. Como visitar outras cidades, cidades futurísticas, entre outras linhas do tempo, várias outras. Então, quando chegou essa experiência, para mim não era incomum. Entendi. Então foi muito mais fácil de eu assimilar, entendeu? Entendi.